Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos de volta, seu amigo Flávio Vale. Olha gente, quem eu encontrei. Vocês se lembram daquela live que nós fizemos aqui no canal? Nós vivemos no passado porque nós projetamos a nossa realidade. Pois bem, muita gente amou aquela live, muita gente me procurou depois nos comentários, no meu Messenger, pelo Facebook, e me perguntou: Flávio, quando o Sérgio Amaral voltará ao canal para trazer mais informações? A gente quer saber mais do Sérgio Amaral, dessas informações transcendentais, desse nosso papo que a gente tem, que nós compartilhamos um com o outro. E o Sérgio Amaral realmente, de fato, fez muita falta. E de repente, no caminho, me veio a intuição de visitar o Sérgio Amaral. Pela estrada, eu vi uma placa e me lembrei do nome da cidade do Sérgio. E então, estou aqui na casa do Sérgio. E eu fiz uma visita para ele de surpresa. E nós estamos aqui já há algum tempo conversando. Eu cheguei aqui, já tem o que, Sérgio? Umas 2 horas? Sim. E nós conversando, trocando ideia, matando a saudade de bons amigos que somos. E o Sérgio me contou tanta coisa interessante, muito mais ainda do que naquele hangout que ele fez no canal. E eu disse ao Sérgio, que generosamente aceitou. Eu falei: Sérgio, por que não compartilhar todo esse bate-papo, essa conversa legal que a gente está tendo na sala da tua casa, com os inscritos do canal, com o pessoal que está com saudade de você? Aí ele de pronto disse: ó, tudo bem, vamos gravar sim, ok? Então a gente começa a partir de agora trocar uma ideia aqui com o Sérgio, uma entrevista. Bem, antes de mais nada, foi um prazer para mim enorme receber a visita do Flávio aqui. Estou muito contente, jamais esperava isso, né? E quero agradecer também a todos aqueles que assistiram a live, né, que eu fiz com o Flávio, que por algum motivo as informações que eu passei tenham sido úteis, né? E estamos aqui de novo, como eu disse, foi essa presença muito agradável aqui do Flávio. Gente bacana pra caramba, pessoalmente nota 1000, né? E ele parou aqui, eu achei interessante fazer aqui, né? Assim, isso aqui não foi nada programado, tá sendo aí, né? Nós conversamos sobre alguns assuntos que realmente são interessantes e ele achou importante, de repente, a gente comentar, bater um papo legal aqui, né? E vamos lá, vamos ver. Estou aqui sendo entrevistado pelo Vale, né, Flávio Vale? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, e você se prepare, porque a qualquer momento você está aí na tua casa, o Flávio Vale está batendo palma no seu portão, te fazendo uma visita, te pegando de surpresa, igual eu fiz aqui com o Sérgio. E olha, qualquer um de vocês que são meus amigos, que frequentam o canal, qualquer um de vocês pode ser surpreendido com a visita aqui do Flávio Vale. Então me aguarde, viu? Hoje, quando eu cheguei aqui, nós tivemos uma conversa e você me contou o início da tua trajetória. Eu gostaria que você, da mesma forma que você me contou, eu achei fantástico que você contasse para o pessoal. Bem, você quer do início? Do início? Do início, daquela parte que você estava lá no Rio de Janeiro, quando você era criança, aquele pessoal do outro lado que você via, aí chegou a fase dos 12 anos, que parou de ver e tal. Toda aquela história que você pulou o muro e viu aquele ser. Pular o muro, explica esse direito, que é eu pular esse muro. Então você fica atento que você vai saber o que é pular o muro. Vamos lá, Sérgio. Bem, eu estava comentando com o Vale como é que foi esse meu caminhar, né, até aqui em relação a essa questão de espiritualidade, de projeção astral, de sonhos lúcidos. Eu estava comentando para ele que minha mãe, quando eu era já bebê, né, em alguns meses, eu ficava apontando para o teto da casa, eu morava num apartamento, e como se tivesse, minha mãe achava que eu queria pegar algum brinquedo, algo assim, ficava apontando como se estivesse vendo alguma coisa. Por muito tempo eu fiquei assim, até mais ou menos 1 ano de idade. Aí provavelmente minha mãe pensou, e meu filho já nasceu meio ruim da cabeça, né? Já está apontando fácil. Enfim, e quando eu fui já com 2 anos, eu comecei a ver, eu não lembro, porque realmente estava tão muito pequeno, minha mãe relatava que eu contava para ela que eu via aparições, né? O famoso hoje que a gente pode dizer os fantasmas, né? A alma penada, enfim. E eu
eu relatava para ela, saía correndo, mãe, eu vi uma pessoa assim, descrevendo, e ela via que não era uma pessoa desse plano físico, né? Um desses casos, eu estava olhando, comecei a olhar pela fechadura para dentro do banheiro, porque eu queria ir no banheiro, aí ela falou, vai no banheiro, mas a porta está fechada, mas ela disse que eu percebi alguma coisa e que ficava com medo, aí eu ficava olhando pela fechadura. E ela perguntou, o que você está vendo aí? Aí teve um dia que ela falou, eu não estou vendo uma mulher aqui dentro com os olhos todos esbranquiçados, não tinha pupila, os olhos estavam todo branco, né? E ela falava que eu vi uma mulher assim. E fiquei com medo, óbvio, né? E enfim, comecei a ver muito dessas aparições, até que eu comecei a ter consciência como criança, né? Do externo, do ambiente, e eu começava realmente a ver. Hoje a gente pode dizer que talvez sejam almas de pessoas desencarnadas, né? Enfim, ele está falando da questão do pular muro, que teve um caso em que eu devia ter em torno dos 12 anos de idade. Eu gostava de soltar pipa, né? Aí eu pulei do lado da minha casa, tinha uma casa para alugar, então eu pulava o muro da casa do lado, que estava para alugar, estava vazia, mas ela tinha uma varanda muito grande, ficava numa parte de alta, e eu pulava lá para poder empinar a pipa, soltar a pipa, ali era bom. Só que, para mim chegar na ponta dessa varanda, ela tinha uma escadaria que subia, né? E eu passei pela varanda, olhei para baixo da escadaria, vi uma entidade subindo, ela não andava, ela não ia subir os degraus, né? Ela ficava meio que flutuando e subindo. Aí eu passei, olhei e segui adiante, mas eu não me toquei no que eu tinha visto. Quando cheguei na ponta do muro, que eu vi, que eu me toquei, eu falei, caramba. Aí eu vi aquela imagem do que eu tinha visto, bateu o medo, que para voltar eu não obtive nenhum obstáculo. Eu acho que se eu tivesse concorrendo se eu tivesse nas Olimpíadas ali, eu teria ganhado medalha de ouro, porque para pular esse muro eu tive que colocar 2 galões de tinta de um lado e depois joguei do outro lado para poder voltar, porque eu não conseguia, o muro era alto. E para voltar, depois que eu vi aquilo, o medo foi tão grande que quando eu voltei eu não lembro de ter subido em galão de tinta nenhum. Eu voltei tão rápido, como eu cheguei lá, assim, desespero. Enfim, eu comecei a ver essas entidades e até um certo, por exemplo, até os 13 anos, quando minha mãe falou, Sérgio, vai lá ver se o portão está aberto, sério, por volta de 8h30, 9 horas da noite, que já a sua irmã vai vir da escola, ela estudava à noite, e verifica se o portão está aberto, se tiver com cadeado, você tira desse portão aberto. Enfim, eu fui lá para ver se o portão estava fechado. Quando eu cheguei no portão, o portão realmente já estava aberto, não estava com cadeado. Mas eu olhei para frente, tinha uma rua, e em frente tinha umas kitnets que tinham sido construídas para alugar, estava vazia. Eu vi simplesmente uma figura toda de preto, estava com capuz, os olhos brilhavam, o corpo todo de preto, com capuz, né? E parecia que eram unhas, né? Brilhosas assim também, parada. E aquela entidade ficou me olhando, e aquilo ali bateu um pavor, um medo tão grande, que eu voltei, provavelmente na velocidade da luz, cheguei na sala e fiquei sem fala por um tempo. E minha mãe preocupada, meu filho, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu não consegui falar, eu estava meio que gaguejando. Aí quando eu consegui me acalmar, eu falei para ela o que eu tinha visto. Eu falei, mãe, eu vi uma entidade assim, dessa forma. Aí ela foi até lá fora, não viu nada, né? Provavelmente só materializou ali para mim. E dali para frente foi que eu não consegui mais ver, talvez o pânico que eu tive criou algum bloqueio, eu suponho, né? Que impediu de eu ver, porque eu via com muita facilidade. Enfim, aí de lá eu só conseguia ver vultos, perceber vultos, né? E deixei de ver esses espíritos, ou provavelmente pessoas desencarnadas, ou algum tipo de alguma entidade. Bem, eu era muito criança, eu não conseguia identificar o que seria isso, né? Aí, quando quando começou, até o momento eu não tinha interesse em nada sobre religião. A minha mãe na época era evangélica, né? E eu seguia a minha mãe, né, nas igrejas. E eu não tinha nenhuma vontade assim, de conhecimento. Eu só via as coisas e pronto, né? Falava para ela que eu via. Eu estava comentando com ele aqui que um belo dia eu estava em casa, na sala, e eu estava sentado com a minha irmã, como se estivesse na poltrona aqui assim,
e de frente tinha uma porta que tinha um corredor que dava para um banheiro. Eu e minha irmã, nós vimos uma baiana passar, isso devia ser umas 3 e pouca da tarde, né? Era de tarde. Nós vimos uma baiana passar, nós vimos pela porta, né? Passou pelo corredor e foi em direção ao banheiro. Dentro de casa, sendo que o banheiro não tem saída. Só tinha um vasculhante em cima, não passa ninguém ali. Quando eu olhei para a cara da minha irmã, quando o Flávio está aqui, eu olhei para a cara dela, minha irmã olhou para a cara de mim, eu falei assim, você viu ela? E você viu também o que eu vi? Enfim, nós vimos ali algum espírito, provavelmente nós chegamos lá com a olha cheia de medo e não vimos nada. Foi um caso em que 2 pessoas ao mesmo tempo viu, né, esse espírito passando ali. Enfim, aí depois não tive mais essas visões com espíritos e somente percebendo vultos, né, dessa forma, não mais. Enfim, aí, aos 13 para os 14 anos, eu lembro que eu fui para a biblioteca para fazer, eu tinha uma prova na escola para poder fazer, e quando eu sentei na biblioteca para estudar, eu olhei do lado, tinha uma prateleira com vários livros, e quando eu virei, eu olhei um livro, estava escrito assim, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu nunca nem tinha ouvido falar em espiritismo, não sabia nada, eu só vi aquilo, me chamou a atenção o livro dos espíritos, o nome do livro. O Livro dos Espíritos, né? O que vem a ser isso? Né? O que é, bom, né? Deve ser um negócio sugestivo, tipo Harry Potter. Nossa, né? Tá criança vê um título daquele, chamou curiosidade. Logo você relacionou com aquelas visões que você tinha. Sim, mas até o momento eu não tinha nada de conhecimento, nada. Quando eu peguei isso. Aí, quando eu peguei aquele livro, eu estava estudando para a prova, que eu peguei na mesa, comecei a folhear, que era de perguntas e respostas, parece que aquilo saiu respondendo uma série de dúvidas que eu tinha. Mesmo entre 13 e 14 anos, eu ainda tinha muitos questionamentos, né? Porque eu ia com a minha mãe nessas igrejas evangélicas e aí às vezes algumas pessoas falavam, se você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno padecer eternamente. Eu já como criança já tinha um conceito de que achava que isso não era justo. Como é que alguém comete um pecado num período tão curto de tempo, pode pagar por isso pela eternidade? Eu já tinha esse conceito de que isso não era certo, correto. Né? Ninguém me falava, eu sentia que isso não era correto. E ficava com esse questionamento. Ele vai queimar o quê, né? Vai para o inferno. E eu falei, como poxa, que a alma queima, né? Sim, e Deus ele não é justo, não é bondoso. Como é que pode condenar um filho seu pela eternidade? Eu falei assim, vamos supor que eu sou pai. Eu pego um filho meu, eu falo para ele, dentro da geladeira tem um bolo. Eu não quero que você vá comer esse bolo. Aí, por algum motivo, como é criança, né? Criança não faz as suas artimanhas, não tem a sua mente tão desenvolvida assim. Ela vai lá e come o bolo. E eu vou castigar eternamente ela por um ato que ela cometeu ali errado, né? Me desobedeceu. Mas é justo eu condenar ela pela eternidade? Óbvio que não, né? Isso é um conceito que tem enraizado. Enfim, eu tinha todas essas dúvidas e muitas outras, tipo, o que eu estou fazendo aqui? E as igrejas, as religiões não respondiam isso. Pelo contrário, só você faz isso, senão isso, só faz aquilo. Mas não me ensinava. Eu queria aprender o que é o espírito, para onde a gente vai, enfim. Eu tinha alguns questionamentos em relação a isso, mas não assim, naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Informações eram baseadas... Isso era nos anos 90, né? Isso já era nos anos 90, né? Em 1980, uns quebradinhos que eu comecei a... eu lembro que 1984, 83, 1984. Começou as visões. Não, as visões eram muito antes. Visões era bebê, que eu já via, né? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Foi em 84 e isso, 80 pouco menos, né? 1980. A internet não tinha mesmo. Então era biblioteca, né? Enfim, aí quando eu olhei aquele livro, eu fiquei tão fascinado que tinha as perguntas e davam-se as respostas, e eu esqueci até da prova. E eu comecei a folhear aqui e não parava, aí eu pedi a bibliotecária para levar o livro, você pode, né? Você marca lá numa fichinha, você pode levar, tinha uma quantidade de livro. E eu levei o Livro dos Espíritos para casa e, nossa, eu consumi aquele livro. Eu comecei a ler e a única coisa que eu dou graças a Deus é que minha mãe, apesar dela seguir muito minha tia, que é evangélica, ela nunca me proibiu de eu ler ou me informar sobre alguma outra coisa de religião. Para não dizer que ela nunca me proibiu de nada, uma vez quando eu tinha essa idade eu comprei um disco dos Guns N' Roses, que eram Rosas e Armas, e tinha uma mulher assim meio seminua na capa. Lembro. E tinha
duas armas assim e rosas, né? Dos Guns N' Roses. E eu cheguei em casa, quando minha mãe olhou aquilo, você vai devolver isso. Esse negócio também pornográfico. Essas armas, esse negócio, devolve isso. Eu falei, mas mãe, fez eu devolver o disco. E uma outra coisa também, que isso eu não te contei. E com essa idade também, eu passei num sebo. Eu adorava sebo. Entrava em sebo a ver livro, né? Comprava baratinho sebo. Hoje sebo já não está tão barato assim. Você vê o preço de sebo, tá com o preço de livro novo. Mas naquela época sebo vendia as coisas muito baratas. E um livro que me chamou a atenção foi o livro da capa preta de São Cipriano. Me chamou a atenção, São Cipriano. Aí eu estava lá no sebo, estava lendo aquilo, e estava lá, como fazer, negócio de magia negra. Magia. Aí eu olhei aquilo, criança, né? Tava com 13 para 14 anos, eu olhava aquilo. Eu falei assim, nossa, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Comprei o livro, barato no sebo, levei para casa. Mesma coisa, minha mãe, devolve. Devolve esse livro aí, não quero esse livro aqui em casa, pode devolver isso. Devolvi, né? Devolvi aquilo, então foram esses dois. Mas fora isso, minha mãe sempre me deu liberdade para estudar. Você não chegou a ler o livro de São Cipriano? Você não chegou? Não, eu cheguei a folhear, tu acha que curiosidade não ia... Mas não leu? Não, o livro todo não. Algumas... Mas tinha umas páginas lá que diz você botar um sapo na panela com água quente e não sei o que, nossa, tinha uns negócios ali meio esquisitos. Ainda bem que você não leu. Coitado do sapo. Então, enfim. Aí, mas fora isso, eu sou muito grato porque minha mãe sempre me deu liberdade, né, tirando esses dois fatos, né, de eu estudar e sem que ela intervisse, né, em relação a esses assuntos. Então eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, depois eu comecei a pegar toda a coleção, né, do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu li tudo aqui e não parei mais porque aquilo ali era a única fonte que eu tinha na época para buscar conhecimento sobre essa questão do que um é que é o outro lado. Era a fonte que você poderia ter a acesso. Fonte que eu tinha ali acesso. Que era o Espiritismo, você deve ter lido. Sim, o que eu, com certeza. Então, aqueles livros todos ali, eu fui lendo. Aí depois eu comecei a buscar os livros de Chico Xavier, né? Sim. Os livros de Chico Xavier. Mas antes, esse livro do Espírito foi o primeiro, e eu lembro que depois eu achei nessa biblioteca o livro de, se eu não me engano, é Lobsang Rampa, acho que esse é o nome, que tinha sobre projeção astral. Esse livro eu peguei, levei para casa também para tentar fazer as técnicas, né, ler sobre o que era projeção astral, né? E eu fiz aquilo ali, foi quando eu consegui, depois de um tempo, ter a minha primeira projeção astral, que eu estava contando para o Flávio aqui. Inclusive, pessoal, se você está pensando em parar de assistir o vídeo agora, não faça isso. Assista até o final, porque agora é que começa a ficar muito interessante toda essa experiência que ele teve em saídas do corpo. Ele vai contar também uma história com uma projeção que ele teve com a mãe dele, do cachorrinho, na sequência, tá? Vamos lá. Sim. Continua. Esse livro, a minha primeira projeção, você nunca esquece que negócio, a sua primeira projeção você nunca esquece. A primeira não. A primeira nunca esquece. Enfim, não, mas todas as outras também você não tem como esquecer não, mas a primeira nunca esquece. A primeira experiência. A primeira experiência. Ela fica marcada. Fica. Ela né? abre a porta para uma série de outras experiências muito maiores. Sim, eu lembro que eu estava numa casa que era 2 andares, o andar de cima era o quarto onde eu morava com a minha ex-mulher, e eu falei, hoje eu vou tentar fazer essa projeção, essa técnica, né? Foi uma semana, primeira vez não deu muito certo, na terceira tentativa eu deitei, consegui, quando eu levantei, eu fiquei deitado, estava sem sono, né? E a minha esposa já tinha dormido, e eu fiquei lá tentando, teve uma hora que eu pensei que não tivesse projetado, eu resolvi levantar. Quando eu levantei e sentei na cama, foi que me chamou a atenção, foi que eu não senti o peso do corpo. Eu não senti, né? Eu não me senti fisicamente esse peso do corpo. Não havia resistência da gravidade. Não havia. Não tinha gravidade. Sim. Aí eu olhei do lado, eu vi meu rosto, né? Que eu estava sentado assim, eu estava deitado aqui atrás, eu olhei meu rosto, foi que eu falei, projetei pensando comigo, eu consegui sair fora do corpo. E nem a respiração você sentia? Não percebia. Não percebia peso, não percebia respiração. Aí eu levantei, aí eu falei, daí começou a querer um pouco de emoção, né? Eu levantei e fiquei pensando comigo, e muita felicidade, assim, nossa, eu projetei, aquele negócio. Eu consegui. Realmente não existe, aí vem aquele negócio, não existe a morte, né?
A morte física... Você constata que não acaba. Não acaba. É a primeira acaba. coisa que te dá uma segurança. Você fica isso, segurança. Eu sou um ser eterno. Sim. O meu legado não acaba. Continua. Porque uma coisa é você falar assim, olha, tem a vida após a morte. Uma coisa é falar. Outra coisa é você vivenciar. Não é verdade? Quando você vivencia, é aí que você tem a certeza por completo de que realmente não existe a morte. E quando você literalmente pisa do outro lado do véu, quando você entra lá do outro lado do véu, você caminha no plano espiritual do outro lado, e você se vê lá dentro, aí você tem a certeza, acabou. Digamos que, não vou dizer todas, mas a maioria das respostas que você buscava já foram né, preenchidas. Sim. Você passa a não ter medo mais da morte. Simplesmente você não passa a ter medo. Você se vê como um ser eterno. Né? Pois bem, aí eu levantei, comecei a andar e não sentia o peso do corpo. Eu senti um ambiente meio assim um pouco fora de foco. Né? Não tinha aquela nitidez como eu estou tendo aqui. Mas eu percebi, fui tentar abrir a porta. Eu senti que a porta foi abrindo, mas eu não senti o tato assim com a porta. Eu senti que não tem como explicar isso. Eu toquei na porta, mas não cheguei a sentir muito a porta e ela foi se abrindo. Quando eu cheguei no corredor que dava para o andar de baixo, que a luz embaixo ficava acesa, né? Tinha onde você desce as escadas e a luz ficava sempre acesa. E eu olhei aquilo ali, eu queria descer, mas eu fiquei com medo, porque eu pensei, será que se eu descer eu vou conseguir voltar? E se eu não conseguir voltar, será que eu vou morrer? Porque naquela época não tem as informações que tem hoje. Não tem um canal do Flávio com tanta informação, YouTube aí, Google, enfim. Não tem as lives do Sérgio explicando. Aí, enfim, hoje a gente vive um mundo maravilhoso de informações, né? Aí eu fiquei com medo, não desci, porque eu fiquei com medo de não voltar e achava que poderia morrer se eu não voltasse. O corpo ficar abandonado. E eu ficar vagando ali, assim que eu pensava, eu ficava vendo o espírito aqui. Por umbral, sei lá o quê. Aí, enfim, eu voltei. Aí eu cheguei na varanda, eu olhei assim a parte de fora, né? E via tudo um pouquinho fora de foco, mas eu chegava a ouvir o som, né? Exterior, não com uma nitidez. Eu não sei se, de repente, se meu corpo não estava assim... Eu não conseguia ter essa nitidez como nós temos aqui. Talvez essa nitidez foi comprometida por conta da tua emoção, que você estava muito feliz. A emoção interfere. Né? Enfim, eu fiquei muito feliz, né, por ter passado pelas primeiras experiências, só que eu falei, e agora? Eu li sobre sair do corpo, mas eu nunca li como é que volta pro corpo. Peraí, onde é que está escrito como é que volta pro corpo aqui? Acoplar na nave-mãe. Tem técnica que você usa para poder voltar, para sair, várias técnicas, mas cadê a técnica para voltar pro corpo? Como que eu entro nesse corpo? Sim, tá ali, e agora? Aí eu pensei, e agora? Como é que eu faço para voltar? Aí eu falei, bem, vou fazer o seguinte, vou virar de costas aqui e vou tentar deitar em cima do meu corpo. Aí eu deitei... Você pensou, vou possuir o meu corpo. Aí eu vou deitar aqui em cima do meu corpo para ver se acopla, se volta, né? Você fez como assim, você é um entrante no meu próprio corpo. Isso, vou possuir o meu corpo. Enfim, eu deitei, esperei alguns segundos, aí eu resolvi fazer assim para ver se levantava o corpo. Levantou nada, eu continuava. Continuou fora do corpo. Leve. Foi quando bateu o desespero. Eu fiquei desesperado agora, eu vou morrer. Esse negócio, o desespero, na hora que eu bateu o medo forte, aí eu acordei. Pânico, medo, faz com que volte pro corpo. Voltei imediatamente, abri os olhos assim, mas me deu um alívio, né? Eu falei, caramba, que bom, né? Eu fiquei muito contente pela experiência que eu passei, né? E contente também de ter voltado pro corpo, né? Na verdade, emoções fortes, né, Sérgio? Sim, as Todo emoções. tipo de emoção forte, até mesmo se você ficar feliz demais, você volta pro corpo. Você volta pro corpo. E para sair também, se você ficar muito ansioso, você não consegue sair, né? Ou então você pode até sair, mas aquela emoção puxa você de volta. Quando eu voltei pro corpo, que eu tomei aquele susto que eu levantei assim na cama, eu fui acordar minha mulher para mostrar para ela, olha, eu tive uma experiência que chamando ela aqui, ela tipo que se acordou assim, o que foi, Sérgio, o que foi? Eu falei, olha, eu saí do corpo. Aí tipo assim, tá, boa noite. Aí voltou a dormir. E no dia seguinte eu todo feliz, aí que deu vontade mais de aprender, de estudar, porque é uma experiência... com quem compartilhar, não tem. Porque as pessoas estão dando a vibração, Sim. Não sabe nem do que você está falando, não se interessa. E naquela época podem até achar aí, caramba, você tá meio
ficando maluco, né? Porque não se divulgava tanto como hoje. Se você falasse muito, era capaz de alguém vir com a camisa de força e querer logo te mandar para o sanatório. É verdade, hein? Aí, enfim, foi a minha primeira experiência em relação a fora do corpo, e de lá eu comecei a estudar mais e mais e mais, praticar mais as saídas fora do corpo. Quando eu saía, eu tentava, primeira coisa, manter o equilíbrio emocional, porque senão você não consegue ficar do outro lado, né? Que nem você, ou muito contente ou com muito medo, pânico, você volta, né? E eu comecei a explorar esse mundo fora, com o corpo projetado, fora do corpo, né? Comecei a prospectar os ambientes ali próximos aonde eu estava. Eu não quis me aventurar para muito longe, exatamente porque eu era novo, não tinha um conhecimento muito grande, e eu também não sabia o que esperava, né? Se eu fosse muito além, o que pode acontecer, e se eu conseguir voltar, enfim. Foi aí essa minha primeira experiência da saída fora do corpo. O que ele estava falando sobre a minha mãe, uma coisa que eu tenho quando eu faço essa projeção, ou essas saídas do corpo, né, que tem uma diferença aí entre, né? Sim, entre porque às vezes, Sérgio, eu já ouvi de gente dizer, até mesmo pelo YouTube, gente gravar vídeos dando depoimento, dizendo assim, olha, eu tive um sonho lúcido. É uma coisa. Outro diz assim, eu tive uma projeção. É outra coisa. Saída do corpo é uma coisa muito diferente, é muito mais intenso, você tem certeza, você assiste teu espírito saindo, desacoplando do teu corpo físico, você vê o teu corpo na cama, você sai por aí andando, voando, você tem uma experiência muito intensa. Você de fato experimenta o outro lado do véu. Porque eu já vi gente dizer assim, eu tive uma projeção, mas eu não tenho certeza se era sonho ou se era projeção. Tá vendo? A pessoa está na dúvida. Já a saída do corpo não tem essa dúvida. A pessoa saiu, ela sabe que ela está fora. E também tem esse detalhe, esses fenômenos que comprovam que é o que ele vai contar agora nessa história com a mãe dele. Vai lá, Sérgio. Sim. O que acontece é que quando você se projeta para fora do corpo, uma coisa que eu via muito são as pessoas, principalmente à noite, né, que eu fazia essas saídas fora do corpo à noite, antes de dormir, bem antes, que é para não cair no sono. Não que eu caía, tinha vezes que eu queria fazer, mas acabava caindo no sono. Então eu ia antes, para não ter sono, para tentar fazer as técnicas e conseguir sair. Enfim, quando eu saía, o que eu via? As pessoas, elas quando saem, elas ficam todos, a maioria, inconscientes. Certo? Fica inconsciente, não consegue lembrar. Para elas é um sonho, né? Ela está dormindo, ela sai fora do corpo, e o que ela faz? Ela fica fazendo tudo aquilo que ela fazia durante o dia, né? Os seus hábitos. Eu estava contando sobre a minha mãe, numa dessas saídas em casa, eu saí, fui para o quintal, fui até a rua. Quando eu abri o portão, né, para ir para a rua, eu vi um cachorro entrando. Tipo esse cachorrinho tipo poodle, né? Assim, pequenininho. Entrou pra dentro da casa. Entrou pro quintal e foi pra dentro de casa. Aí eu segui pra ver o cachorro, né? Eu fiquei curioso com aquele cachorro ali. Quando eu entrei na minha sala, eu vi minha mãe arrumando a sala. Eu falei, mãe, vai arrumar a sala, mãe? Tá arrumando a sala? Isso não é hora de arrumar a sala. Ela fora do corpo, limpando a casa, certo? Isso. Porque pra ela estava dormindo. Ela estava tendo um sonho. Só que ela não estava consciente. Ela estava consciente da minha presença ali, ela me via, eu conversava com ela. Inconscientemente, a pessoa, quando não tem a informação, o que ela faz? Ela mesmo fora do corpo, que para ela é sonho, ela continua repetindo os mesmos hábitos da rotina do dia a dia, ou seja, ela não explora o outro lado como a gente que tem esse despertar de consciência, que passa por essa experiência de saída do corpo. Ela repetia os hábitos da rotina, não é? Sim, ela repetia os hábitos, não só ela, como outras pessoas também que eu via. Tinha pessoas que saíam de casa arrumada para ir trabalhar. Né? Ela fora do corpo indo para trabalhar. Sim, e o interessante é que na mente dessas pessoas, ela está vendo um ambiente de casa, de trabalho, como se fosse normal. Na mente dela vai se formando essa imagem. Ela trabalhando do outro lado. Sim, ela continua, só que... Isso é terrível, porque a pessoa passa o ano inteirinho trabalhando, às vezes vende as férias, nem de férias fica. Final de semana, às vezes o patrão fala, não,
esse final de semana você vai cobrir o outro ali que se machucou. E aí quando vai dormir, que ele tem um descanso, ele sonha que está trabalhando. Ninguém merece. Ué, quantos de nós aqui tá dormindo e quando acorda, eu achei que estava no meu trabalho, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. É impressionante, né? E aí quando eu fui voltar para ver o cachorro, encontrei minha mãe arrumando a sala. Aí eu falei, pô mãe, não vai arrumar a sala agora, não precisa fazer isso aí de arrumar a sala. Enfim, ela só me respondeu, não meu filho, me deixa aqui arrumando, né? Aí eu saí, fui pra rua, né, para ver o ambiente, fazer essa prospecção, né? E quando foi no dia seguinte, a minha mãe acordou e falei assim, mãe, você sonhou com o quê? Eu sabia que ela não tinha projeção, né? Uhum. Aí ela falou assim, o senhor teve algum sonho? Aí ela falou assim, sonho, ela parou um pouco para refletir, né? Que é a linguagem que ela entende. Que é a linguagem que ela entende. Ela falou assim, olha, eu sei que eu sonhei com um cachorro. Foi o que ela falou, sonhei com um cachorro. Né? Mas ela não deu detalhes. Mas foi esse cachorro que eu tinha visto que entrou. Então para ela passou de um sonho. Né? Então, mas isso confirmou todo o processo. Sim. Uma coisa engraçada que aconteceu, eu não te contei isso, dos vários relatos que eu tive, foi que uma pessoa passou por mim pela primeira vez dentro de casa. Eu projetei, saí do corpo, eu estava no meu quarto, tinha que passar pelo corredor da casa para ir para a sala. Quando eu fiz isso de madrugada, que eu consegui me projetar, sair, né? Eu vi que minha irmã estava na cozinha, ela estava não estava projetada, ela levantou mesmo de noite. Era uma assaltante de geladeira. Ela foi pegar água, sei lá o que foi, na geladeira. Não era sonâmbulo, não. Não, ela foi pegar mesmo, né? Ela tinha esse hábito de acordar de noite e pegar coisa na geladeira, né? Aí eu vi que ela levantou, foi até a geladeira, eu percebi que ela estava na forma física, né? E quando ela voltou, eu estava andando no corredor e ela voltou pelo corredor, ela passou por mim, mas foi uma sensação estranha, não tem como eu explicar aqui. É como se alguma coisa tivesse passado assim por você, eu cheguei até a fechar os olhos assim, sentia como se tivesse alguma coisa passada assim por você. Uma energia. Uma energia, isso. Né? Mas uma certa densidade, né? Porque eu percebi algo um pouquinho assim, com uma densidade um pouquinho maior, longe, né? Sutil. Você percebe, né? Como você sentiu uma interação. Assim. Isso, quando ela passou por mim, eu senti o corpo dela assim... atravessando. Isso, atravessando, mas eu não tenho como eu explicar aqui. Tem essa sutileza, como se algo passasse assim por mim, você sentisse que algo suave, assim, você sente, eu senti aquilo, eu cheguei a fazer assim, né? Bem com um susto, né? Mas quando ela passou eu percebi, né? E depois ela foi pro quarto, esse detalhe eu não cheguei a te contar, foi a primeira vez que uma pessoa, eu fora do corpo, passou por mim. Eu nunca tinha ouvido um relato como esse também, né? Muito interessante. Então, vários... Gente, a gente poderia ficar horas e horas aqui contando sobre essas questões positivas. Uma outra coisa também que eu não contei para ele aqui, que uma dessas vezes que eu saí em uma outra casa, né, no Rio de Janeiro, me mudei, fui para em outra casa, e tinha um corredor extenso que dava o portão para a rua principal. E quando eu me projetei, que eu fui descendo, quando eu olhei para o portão, eu vi tipo uma entidade mesmo, uma entidade assim. Não era uma entidade assim... Tipo, tinha um corpo físico? Tinha. Não tava... como eu vou dizer? Como se fosse se eu pudesse falar numa linguagem conhecida, como se fosse um Exu, uma entidade assim. Uma entidade. Estava no do lado de fora. Do lado de fora. Só que quando eu desci, que eu vi aquilo, para você ver a falta do conhecimento, né? A gente apanha e aprende, isso é muito importante. Quando eu desci as escadas, que eu olhei, que eu vi que aquela entidade estava ali, eu falei, afaste-se daqui. Eu fui em direção a essa entidade assim, afaste-se. A entidade só fez assim com a mão, eu fui arremessado para trás, no corredor. Eu senti meu corpo sendo jogado mesmo, para trás. Bati no final, que seria a parede, em cima. Eu senti mesmo, aquilo fez, não sei lá o que, parece ter aquele negócio de Goku, aquele negócio de japonês. Sei. Mas fez algum movimento com a mão e eu fui arremessado, bati com as costas. Claro, eu senti bater, não senti dor igual o corpo físico que a gente bate, mas eu senti batendo aqui assim, como se fosse aquela energia forte que eu bati assim na parede. Não foi uma dor física, é diferente. Aí, você quando foi eu parei, fui fui jogado mesmo, saí do chão mesmo. Foi arremessado. Fui arremessado mesmo. E
veio aquela coisa assim na minha cabeça, tipo assim, respeite o que você não conhece. Uma hierarquia superior à sua naquele mundo. Sim, ou seja, era alguma entidade, mas eu não posso ficar desafiando, um falando poder que eu muito não mais meu poder. elevado que o seu. Provavelmente. Né? Então, tão longe o que eu aprendi com essa lição foi respeitar. Respeitar o que você não conhece. Exatamente. Respeito o que você realmente não conhece, não sabe o que está ali. Né? Não é assim, não é você chegar do outro lado e você faz o que quer, né? Você pode encarar, não é desse jeito, não. Tem as leis inerentes a esse plano. Aquele plano. Né? Como aqui também tem, lá também tem. Sim, então aquilo foi... Não pode chegar lá, entrar lá e achar que é a casa da mãe Joana. Exato. Eu vou, sai daqui. Que você faz o que você quer, não é assim não. Né? Não é por aí. E foi assim que eu fui fazendo essas projeções e cada vez conhecendo mais, buscando essas informações. E chegou um tempo que eu comecei a pesquisar sobre os sonhos lúcidos. Foi onde eu mais, assim, posso dizer que me encontrei, tive muito mais vivência, conhecimento, né, em matéria de transpor conhecimento, porque, olha só, pelo menos comigo, tá, pessoal? Esse plano quando eu saio, você é projetado para esse plano astral, né, que a gente sai fora do corpo. Primeiro, eu estava contando para ele, você tem que ver, você pode sair de repente não nessa dimensão. Você pode sair nessa dimensão, eu posso simplesmente, vamos supor que eu saia aqui em corpo, né, em corpo astral, né? Eu saio em corpo astral aqui, eu posso estar nessa dimensão, sair aqui na rua e ver as coisas aqui do jeito que elas são, realmente aqui. Como eu posso sair daqui e sair numa outra dimensão. No mundo paralelo. No mundo paralelo. São vários mundos paralelos, né? Então, não necessariamente um exemplo, vamos supor que alguém chegasse aqui e me desse um tiro, que esse tiro foi fatal. Quando essa minha alma sair, o meu espírito sair, não necessariamente eu posso estar nessa dimensão, eu posso estar aqui. Posso estar vagando aqui, andando ali, como aqueles espíritos que eu via quando eu era criança, eles estavam nesse plano aqui, que é dessa dimensão, né? Mas eu posso, de repente, sair desse corpo, estar neste plano, ver a rua do jeito que ela é, as casas tudo do jeito que são, ou estar em um outro mundo paralelo, né? Meu corpo foi projetado para essa outra dimensão, esse outro mundo paralelo. Pode ter um encontro com você mesmo lá naquele mundo. Sim, é um negócio fabuloso, é um negócio fantástico, né? O que funciona. Tanto que você me contou que você teve uma saída do corpo aqui na sua casa, onde você saiu na rua de frente com sua casa e era uma avenida totalmente diferente dessa. Sim, a primeira vez que eu fiz aqui, que eu vim morar para essa casa, que eu fiz a projeção, eu saí e fui aqui, tem uma varanda aqui do lado, a gente está aqui na sala, mas aqui do lado tem uma varanda que dá de frente para a rua. Quando eu fui olhar para a rua, eu vi uma estrada, né? Tinha até trânsito, cheio de carros, e as pessoas dentro do carro, aquele trânsito danado, e aqui é uma rua calma, né? Você chegou aqui, você vê uma tranquilidade. Então, meu corpo se projetou naquele mundo paralelo, né? E já não foi a primeira vez, já das outras vezes, ou seja, eu consegui me projetar neste plano, né? E agora, é interessante isso, né? Quando você vai sair, pelo menos eu não tenho controle em que plano que eu vou estar. Eu posso sair, estar nesse plano, posso estar em outro plano, ou então em outro lugar, em outra dimensão, em outro mundo paralelo. Eu não consigo ter esse controle. Né? Talvez alguém tenha, mas eu não consigo ter. Mas que é fabuloso e fantástico, isso é inconfundível que é. Só que depois, Flávio, eu adentrei na questão dos sonhos lúcidos, que não deixa de ser um outro plano, né? Uma outra dimensão, que ali você ali é o seu mundo. Enquanto que nesse aqui você sai em plano astral e você tem que cumprir, que esse plano tem as leis, que eu falei, é inerente a esse plano. Nos sonhos não. Nos sonhos você meio que os seus desejos são manifestados ali. E outra coisa, para o conhecimento, foi aí que eu gostei de explorar esse mundo dos sonhos, porque lá provavelmente, ou inconsciente ou não, ele te mostra coisas que você quer saber, né? Dúvidas que você tenha e que conhecimentos que você quer ter são lhe passados nesse mundo dos sonhos. Às vezes de forma
quando você começa a não estar muito lúcido, pode ser em forma de uma metáfora, né? Algo assim que não é tão explícito. Mas quando você começa a explorar esse mundo, você começa a perceber e elas vão se tornando, as explicações, você começa a são mais diretas. Como se você estivesse lá do outro lado e fizesse uma pergunta: poxa, o que é isso que está acontecendo na minha vida? E aquilo vem em sonho te explicando o que é, né, aquelas situações. Então, no meu caso em particular, a questão dos sonhos lúcidos me ajudou muito em questão de conhecimento, né, em relação à vida, inclusive essa vida, em relação a muita coisa, né? Porque é como se o inconsciente, naquele plano existencial, te explicasse, né? Te ensinasse, te explicasse. Eu explico que o que está acontecendo hoje é uma projeção do que passou, do passado. Mas falar sobre passado, presente e futuro não é bem assim. Não é o passado, o presente. Na realidade, tudo existe ao mesmo tempo, né? Esse nosso encontro aqui, ele já aconteceu, ou seja, a gente tinha vontade de se conhecer, não é verdade? Sim. Então, isso projetou nesse plano e simplesmente já se materializou aqui, né? Então, isso aqui é uma parte manifestação. Uma manifestação. Então, o nome já está dizendo manifestação. Então, algo teve que acontecer antes para aquilo, não é assim que fala. Quando algo se manifesta, não teve uma planta princípio. Inteligente, houve primeiro uma planta inteligente. Eles primeiro foi criado, projetado na tela mental, seria isso? Sim, como o nome já está dizendo, ou seja, foi manifestação, né? A manifestação, como o nome já está dizendo, se manifestou. Mas se manifesta o quê? Alguma coisa que tenha sido criada antes. Não é assim? Exatamente. Que funciona. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Eu comecei a ler realmente a questão do livro dos Espíritos. Eu entrei no negócio do Espiritismo, estudei, fui em centros, eu fui tentar buscar o conhecimento em tudo quanto é canto. Eu fui em centros de Umbanda, Candomblé, Budismo, o Espiritismo de Kardec, né? Eu comecei a estudar sobre Hare Krishna, enfim, tudo que você imagina de seitas, religiões, tudo para tentar buscar o conhecimento, saber das coisas que aconteciam comigo, aonde está a explicação para isso, certo? E cada um explica da sua forma, né? Cada religião, cada seita, cada parte de uma filosofia vai explicar sobre a ótica do seu conceito, sobre sua ótica, né? Mas sendo que uma é diferente da outra, e aquilo não me agradava, porque eu falei, poxa, peraí, se eu estou aqui assim, então isso é assim, mas é assim porque vamos supor, essa religião diz que é assim, mas a outra já diz que é diferente, e a outra diz que é diferente. Tudo bem, muitas vezes o Deus é o único, né? As leis universais, o nome já está dizendo leis universais, mas eu queria ir a fundo, e eu não conseguia, por exemplo, se eu fosse num lugar e dizer, olha, isso funciona assim, é assim, eu falei, pô, mas eu queria perguntar mais e mais e mais sobre de experiências que eu vivenciava e não conseguia achar a resposta. O Espiritismo realmente foi que realmente abriu muitas portas para mim, de conhecimento. Mas eu queria ir além. E eu consegui achar a resposta através dos sonhos lúcidos. Porque se você tivesse parado no Espiritismo, seria um freio. Você se fecharia num dogma. Sim, exatamente. E estaria fechado para as infinitas possibilidades que está à nossa disposição. Sim. Enfim, aí eu cheguei uma hora que eu falei, bem, eu não vou seguir mais nada, não vou fazer nada. Tudo que eu agradeço muito todos os lugares que eu passei, porque eu aprendi muito. Em todos os lugares. Estágios. Sem isso, foram estágios que me ajudaram, eu aprendi um pouco aqui. Uma coisa que eu falo, às vezes, um conceito meu, tá? Tem gente que fala o seguinte, você vai no YouTube e fala o seguinte, olha, eu passei pela religião tal, por essa, agora que eu me encontrei, que eu achei alguma coisa, que aquilo foi fantástico. Não, aquilo, às vezes, quando a pessoa se encontra em algum lugar, é a somatória de todas as experiências que ela passou. Às vezes ela tem um insight, mas não é daquilo porque de repente você entra para uma seita ou uma religião, ou uma crença qualquer, e de repente aquilo estala e você vê, caramba, essa crença aí me iluminou. Não,
é o conjunto de todas as experiências que você teve que te ajudou a dar aquele despertar. Porque se de repente você não tivesse passado por tudo aquilo, você não tivesse aquele despertar. Não tem aquele alicerce. Porque quando você tem insight de alguma coisa, o insight ele não vem de repente do nada. Ele vem de muitas vivências e experiências que você já teve em coisas diferentes. É o resultado do teu amadurecimento espiritual. Sim, exatamente. Né? Então você não pode chegar e dizer, por exemplo, os sonhos lúcidos me ajudaram bastante a tirar dúvida de muita coisa, mas essas informações que eu tive em sonhos lúcidos, eu aprendi a explorar devido a todos os lugares onde eu passei. Porque eu aprendi muita coisa e eu soube fazer as perguntas. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu não soubesse fazer as perguntas certas. Né? Se de repente eu não frequentei religião, não frequentei seita, não frequentei nada, não estudei filosofia, nada. De repente eu entro no sonho lúcido, o que eu vou perguntar? O que é o quê? Né? Então aquilo tudo foi muito útil para mim, para que eu pudesse explorar um mundo desconhecido. Né? Então não vou dizer que aquilo não serviu, serviu sim. Todos os meus conhecimentos foram úteis para mim. Né? Enfim, então foi no sonho lúcido que eu pude entender que o que nós estamos vivendo aqui são as manifestações. Tudo é manifestação hoje. Tudo é manifestação. E nós não devemos nos interagir, devemos viver, mas não devemos interagir com essas manifestações, senão você fica preso a ela, a um loop. Você não sai nunca disso. Tem uma passagem mais ou menos da Bíblia que diz o seguinte: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Perfeitamente, né? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Se eu estou aqui conversando com... Vamos supor, eu estou aqui conversando com o Flávio, chega alguém aqui, interrompe a gravação por algum motivo qualquer, né? E você está fazendo gravação, isso não é hora de fazer gravação? Alguma coisa, blá, 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 blá. Se eu chegar e discutir com uma pessoa que chegar aqui para interromper a nossa gravação, aquilo foi uma manifestação, não concorda? Sim. A pessoa não se manifestou, quando diz manifestação, não é manifestação de aparecer um espírito na tua frente. Não é esse tipo de manifestação. Manifestação de realidade. De manifestação de realidade. Então, aquela manifestação que houve ali, aquilo já estava se desenhando na linha do tempo. Né? Ou do não tempo. Né? Aquilo já estava se desenhando. Então, só se manifestou naquele momento em que interagiu aqui com a nossa gravação. Então, se eu for discutir... Fomentar. Alimentar... Aí eu estou alimentando o quê? Uma manifestação, algo que já foi desenvolvido e criado? Não é aí. Eu estou indo no efeito, não na causa do problema. Né? Então o que acontece? Se algo manifestou, deixa eu manifestar. E se eu tiver que interagir, vai ser interagir num ponto de não criar conflito. Pacífico. Pacífico. Porque se você cria um conflito com uma manifestação, você está alimentando ela, dando energia para ela. A pessoa chega, tudo bem, senta aí, fica à vontade e tal. Sim, porque uma manifestação, gente, que acontece, vamos supor, nesse caso aqui, de uma discussão que viesse a ocorrer, se eu alimentar ela, o que eu estou criando? Eu estou interagindo com uma manifestação e ao mesmo tempo criando a causa para uma manifestação futura. Essa discussão não vai acabar bem, de repente não acaba bem para frente. Você está entendendo, Flávio? Aquilo que se manifestou e que eu não encerrei ali, e se eu alimentar, ela vai... Eu estou criando uma próxima manifestação para frente, algo que não vai... que é a soma disso que eu estou alimentando. E eu não quero. Se de repente você discute com alguém, essa pessoa mais na frente pode te dar um tiro, e você na rua, na verdade, fazer alguma coisa. Você vai criar um novo universo a partir daquilo. Sim, exatamente. Uma nova manifestação. Né? Então... Em vez daquilo parar por ali, vai para segmento e muito maior. Porque você tem que entender que coisas que acontecem com a gente, que são as manifestações, você tem que, claro, você está nesse mundo, você tem que ver... Vou pegar um café. Sim, interagir, mas você não pode, nessa questão de discutir, né, de forma a criar mais energias, alimentar essa manifestação que não é agradável, enfim. Então você tem que deixar com que ela aconteça. Muitas dessas manifestações elas vêm para nossas reflexões, para você parar, o que está acontecendo, algo está acontecendo de errado. Como eu vou dizer, eu atraí aquela situação. Se aquela manifestação está acontecendo, foi porque eu quis trair, obrigado, Flávio. Se aquela manifestação aconteceu, foi porque, por algum motivo, intencionalmente ou inconscientemente,
eu criei, ela foi se desenvolvendo ali ao longo do tempo e se manifestou naquele momento. Então é o momento de eu parar ali. Eu chegar e falar, parar por aqui, parar da melhor forma possível. Se alguém chega discutindo com você, te ofendendo, te humilhando, você tem que chegar, deixar com que essa manifestação, aquela energia se venha se dissipar, deixa rolar. Deixa rolar, eu quero mais que essa manifestação aconteça. E claro, você pode chegar, como é que você ajuda a eliminar? Se for uma pessoa que estiver transtornada, você tenta acalmar ela. Não fique assim, não sei o que. Se você falar a pessoa, fica calma, fica assim, se ela ficar mais transtornada, então deixa ela falar por si só. Mas não crie um conflito com o que está acontecendo. Certo? Agora, é diferente para uma coisa boa. Se algo bom te acontece... Eu ofereci para você, você não quer. Gente, se algo bom te acontece, é uma manifestação, não é, Flávio? Alguma coisa boa te aconteceu, não é uma manifestação? Uhum. Se alguma coisa boa está acontecendo, o que você quer fazer? Você quer parar aquilo dali? Não. Aí você vai... Dá continuidade. Dá continuidade. Aí você alimenta ela. Alimenta, fomenta para que fomenta para que aquilo vai se aumentando, que aquela manifestação que está ali, ela vai se dobrando, triplicando, né? Aconteça na sua plenitude. Pessoal, quanto mais melhor. Sim. É uma coisa, eu sempre gosto de fazer referências com coisas que tem escrito na Bíblia. Deus disse. Tem gente que fala assim, mas a pessoa pobre tá cada vez mais, tem aquela musiquinha, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. O pobre, ele é pobre por quê? Porque muitas das vezes ele alimenta, veja, o pobre, ele alimenta manifestações daquela situação ruim que já está acontecendo na vida dele. Ele não tem informação. Ele não tem informação. Aí começa a acontecer alguma coisa, chega uma conta lá que não tem dinheiro para pagar, e o que ele faz? E agora, o que eu faço? Não tem dinheiro para pagar, eu vou ter que trabalhar mais. Ou seja, olha o que ele está aqui projetando. Eu tenho que ralar mais, trabalhar mais, o que eu vou fazer? Pode me faltar isso. Eu sou azarado. Sou azarado, vai alimentando. Aplica os dogmas que ele aprendeu, na mínima informação que ele tem lá o paradigma Adão e Eva, aquela coisa de que se fizer um negocinho errado ele vai eternamente se lascar. Sim. Ou então, se ele for um bom menino, uma boa menina, ele vai para o descanso eterno. Sim. Ou seja, são extremos. São extremos. Aí o que acontece? O rico, eles dizem que fica cada vez mais rico, eu digo isso sendo ético, tá? Não é aquele rico que fez por um desonesto ou algo assim, não. Eu digo que o rico desonesto, ele está alimentando uma manifestação que aquilo vai ferrar ele mais na frente, tenha certeza. Ele está gerando karma. Está gerando karma. Então, mas o que você tem que fazer? Algo está lhe acontecendo boa, aí você alimenta. Porque o rico, ele pensa como rico. Então ele pensa como vai atrair riqueza. Vai projetar mais riqueza. Mas aí que vem aquele ditado que eu sempre falo, que uma coisa que está na Bíblia. Deus disse, aquele que falta, eu tiro mais, e aquele que tem, mais eu dou. Tem isso na Bíblia? Não isso é a parábola dos talentos. Eu tiro mais daquele que tem e dou mais para aquele, mais que não tem. Aquele que enterrou o talento para não ter que dar satisfações ao patrão depois de ter perdido o talento, ele tem que desenterrar e entregar para aquele que multiplicou. Exato. Então, eu quero que vocês entendam que essa questão da manifestação é assim. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está doente, quando você vê que uma pessoa está doente na sua família, normalmente você fica triste, né? De repente algum parente teu está doente e você fica, minha mãe, agora? Essa pessoa está doente, ela tem que tomar remédio, ela tem que... Será que tomara que ela se cure? Então, a pessoa normalmente, ela tem aquele pensamento que ela quer ver aquele parente dela, um conhecido, bem, porém o pensamento que está na cabeça dela é de tristeza pelaquela pessoa estar doente. Devia ser ao contrário. Ela tem que ver aquela pessoa bem, saudável. Não pode ver ela doente. Já chegar e visualizar a pessoa curada. Sim, já ver ela com saúde. Porque você está criando telas mentais para se projetar na frente. Né? Então você tem que ver aquela pessoa bem, saudável. Não é ver ela doente e ficar lá, tomara que ela se cure. Não sei, ou seja, você está vendo um padrão de que fica a tua mente? Né? Então você está projetando isso, você tem que projetar ela saudável, muito bem. Você traz um campo energético renovado para aquela pessoa. Sim, porque você estando com boas energias, as energias estando fortes,
e aquela pessoa que está com energia fraca, você vai interagir, né? Enfim. Então, essa live que nós fizemos, eu comentei muito sobre isso. Que se você quer uma mudança na sua vida, seja ela em que situação for, financeira, amorosa, ou seja lá qual for, projete agora, pense agora, para ela se manifestar para frente. Certo? E às vezes não acontece. Como é que acontece? Tem gente que fala assim, eu fiquei projetando, visualizando, né? Eu numa situação X e aquilo não está se manifestando. Por quê? Porque ainda está se exteriorizando nela a manifestação anterior. Que não terminou. Aquilo tem um tempo, tem um ciclo para terminar. Quando você deixa que aquilo flua e termine no seu tempo, dali vai continuar aquelas novas, aquela mentalidade que você teve para se manifestar na frente. Então você não pode nunca ficar... outra coisa. Um dia que... quantas horas tem um dia que você se torna consciente? Que você está aqui, que a gente está aqui conversando, um dia tem quantas horas que você... Fora que está dormindo. Quantas horas a gente fica acordado? 14 horas? Vamos supor, vamos botar 14 horas? 15 horas? 15, vamos 14, 15 horas. Eu te faço uma pergunta. Eu vou fazer para ele aqui, para o Flávio, e vou fazer para vocês aí. Vamos supor, vamos arredondar aqui para 15 horas. 15 horas. Se você pudesse passar 15, você passa 15 horas agradecendo ao Criador, a Deus, tudo que você, as coisas que você tem, a sua mente está em harmonia, você está sempre feliz, aceitando as coisas que estão acontecendo? Não. O que eu vejo, todo mundo reclamando. O sentimento é bem outro. O sentimento é outro. Às vezes, quando alguém assiste uma live do Flávio, e tem pessoas aí nessa live dele que inspiram, né, coisas boas, falam coisas maravilhosas. Você sintonizando. Você se sintoniza, se sente bem naquele momento. Vai se esvaindo, vai se dissipando. Isso, vai se esvaindo. Depois que você assiste a live, você até pode ficar mais 1 hora, 2. 1 hora, 2 horas comenta, animado. É isso aí mesmo, eu vou projetar. Que legal. É isso aí. Amanhã eu vou mudar a minha vida. Vou mudar minha vida a partir de agora. A partir de agora. Tudo vai ser diferente. Passa 2 horas, a pessoa... Pum! Mas não é possível, de novo essa conta chegou. Acontece algo, um gatilho na vida dela que ela parece que saiu daquilo ali. Aí a pessoa fala, aí você vai atender o vendedor, já assim, não satisfeito, né? Não, já insatisfeito. Insatisfeito. Aí você já chega pro vendedor, o que você fala? Você já vai com essa vibração. Tudo que você assistiu na live já foi pro espaço. Já criando alguma mentira para você se livrar do vendedor. Criando uma mentira. Perfeito, Flávio. Criando uma mentira para se livrar do vendedor, e você chega pro vendedor e fala, olha, eu não tenho dinheiro agora, tá difícil. Olha só, você já percebeu isso? Uhum. Ninguém chega pro vendedor e fala, nossa, graças a Deus eu tô próspero, olha, eu tô muito bem, né? Muito bem, só que não me interessa o seu produto. Ninguém fala isso. Sempre usa alguma crise do momento como desculpa. Exato. Então, ela começa já a vibrar com aquela vibração. Você vai hoje, você entra numa fila, seja de banco, lotérica, seja lá o que for, o que o pessoal começa na fila? Sobre doença. Ou sobre que a política está uma porcaria, que tem corruptos, a gente já sabe, né? Mas fica alimentando o quê? A manifestação que está ali, só dando energia para isso, e ela vai se manifestar mais no dia seguinte e não muda, a vida dela não muda. Sendo que o mundo fora não é o nosso mundo. O mundo que está acontecendo aqui fora, eu vejo ele de um jeito, você vê ele de outro, vocês que estão aí veem de outro, ninguém vê o mundo da mesma forma. Né? Eu fui uma vez eu estava numa fila de uma lotérica para pagar algumas contas, e tinha um rapaz na minha frente, a fila estava enorme, né? E eu sei que ia ficar ali no mínimo 1 hora naquela fila. E o rapaz da frente estava inconformado, porque a fila estava grande e a gente estava numa área em que tinha sol. Não tinha cobertura, estava batendo sol ali, né? Não era sol de meio-dia, devia ser umas quase 3 horas da tarde, mas estava quente, né? E o rapaz parava de reclamar. Porque olha só, essa fila, como tem que demora. Deve ter quantos aí no caixa atendendo, né? Lá da lotérica. Mas só reclamava. E ele virava para mim, só que ele reclamava para mim, mas eu não ficava alimentando. Eu falei, deixa isso aí rolar, né? Deixa ele reclamar.
Aí teve uma hora que eu falei assim pra ele. Eu perguntei assim, depois que ele acalmou um pouco de tanto falar, deixei ele desabafar um pouquinho. Eu falei, deixa eu fazer aqui um exemplo pra você. Vamos supor, eu falando com ele, ó, imagina uma coisa. Imagina que você vai ir no caixa agora, quando chegar a sua vez. Imagina que você está aqui na fila, do jeito que você está agora, e que você vai receber R$1 milhão lá no caixa. Como você estaria aqui na fila? Eu fiz essa pergunta para ele. Você está aqui, sabe que vai demorar talvez mais de 1 hora para ser atendido, mas você vai chegar lá e vai ter R$1 milhão que você vai tirar em notas lá vivas. Você fica sabendo agora. Você está sabendo agora que você vai receber. Ganhou o prêmio, é isso aí, conferiu, bateu. Não, você está certo lá, você vai receber, está certo. Vai receber. Como é que você se sentiria agora? Aí olha só como ele mudou. Olha só, Flávio, ele estava num aspecto assim, de nervosismo, né? E quando eu falei isso, ele imediatamente visualizou a cena e ele, você já pensou? Eu chegar lá? Não, porque vai ser muito bom, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu falei assim pra ele, mas você está aqui no sol quente, né? Você está aqui, não, mas que isso para receber R$1 milhão lá? Fico aqui no sol quente, esse não é o problema. Esse não é o problema. Então, quando ele imaginou que ele poderia receber um dinheiro muito grande, aquela situação que ele estava passando não era o problema. Né? Porque ele sabia que no final ia receber uma bolada. Independente, o que eu quis dizer para ele é o seguinte, rapaz, a sua felicidade está no caminhar. Porque você viu como você estava antes, como você está. É no percurso. Não no destino. Não no destino. Porque, aí eu perguntei, por quê? O destino independe do que for. É esse teu percurso que você pode colocar ele do jeito que você quiser. Você não está todo feliz agora que tivesse que receber ele? Não, cara, com certeza o sol não está nem me incomodando nada. E você, dessa fila aqui até o caixa, você não ia estar morrendo de felicidade? Ele, com certeza. Então esse caminho que você fez não poderia ser... hoje, é o agora. É o agora. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Mudar é o agora. É o nosso caminhar que a gente tem que ficar feliz. Não é o final lá. Porque quando você chega numa coisa, quando você adquire algo, você vê que você vai querer criar um novo caminho. Aquilo não é o produto final não importa. É esse caminhar até esse produto é que importa. E você pode fazer ele uma vida feliz ou um inferno. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, teve época que eu pegava ônibus, eu ia para o ponto de ônibus 5 horas da manhã, né? Pegava o ônibus lotado. 5 horas da manhã? 5 horas eu ia para o ponto, porque o ônibus saía 5h30. Que hora você acordava? Umas 4 e pouca da manhã. Puxa, que sofrido. Aí o que acontece? Aí estava naquele ônibus apertado, abafado, e às vezes mais de 1 hora de viagem. Não é porque o caminho era distante, mas o trânsito, né? Aí aquilo dentro do ônibus deixava muitas pessoas desconfortáveis, né? Você via pessoas assim, um aspecto assim, de cansado, sem dormir direito, sem dormir direito, horrível. Aí eu vou te contar um outro, aí como é que pode. Então, esse processo está gerando todo esse desconforto, não é isso? Exatamente. Mulher, então, nem se fala, porque aqueles caras ficam se apertando nas mulheres no ônibus. Para elas é pior. Pior ainda. Mas aí o que acontece? Não tem esse desconforto do momento que você pegou até o momento que você desceu? Tem. Então você criou na sua mente, você está vivenciando aquilo ali. Exatamente. Mas eu vou mostrar como você pode, como é possível mudar, sabe por quê? Porque teve um dia que eu e meus amigos no bairro onde eu morava, a gente resolveu ir para a praia e tinha um ônibus que saía num domingo que ia para a praia e ele enchia do pessoal com cadeira, não sei o quê. E é mais lotado ainda. Mais lotado, mas você tinha que ver como era divertido e alegre. Você ali no calor, apertado, e a sensação de alegria era outra. Agora você vê, o ônibus era o mesmo, o desconforto era o mesmo, percurso, só que o que mudou? A sua mente mudou. Você vê, a situação é a mesma. A maneira como você encarou aquele momento. O que você tinha de esperança. Sim. Qual era a tua esperança quando você estava indo à praia? Que você ia se divertir e tal. Quando estava indo para o trabalho, vou trabalhar. Quer dizer, o foco. Sim, o caminho, você vê que os dois caminhos são iguais. São iguais, idênticos. Idênticos. Mas eu estava muito bem, feliz, contente, e o outro desanimado, cansado, você entendeu agora? Sendo que eu poderia ter mudado isso se eu quisesse. Foi a projeção, foi a projeção, sim. Então, a gente tem que fazer o nosso caminho com a melhor forma possível. A nossa vida aqui é um caminhar até o dia em que a gente não vai estar mais aqui. Isso. Não é um caminhar
Isso explica de maneira bem didática como que é criar a realidade. Sim. E você pode começar agora a sua mentalidade de mudança. Não é verdade? Uhum. A forma que você pensa aqui já cria essa mudança. Né? Então isso é fantástico. Crie, mude a sua realidade a partir de agora. Vocês entenderam o exemplo que nós demos aqui, né? Do ônibus, do rapaz da fila, né? Quando ele foi lá, ele já estava todo feliz na fila, imaginando 1 milhão que ele ia receber. Para quem já teve uma experiência como você já teve, eu já tive, de saída do corpo, nós já foi provado isso para a gente. Nós estamos aqui numa experiência que não existe morte, não tem um fim. Essa coisa Sim. do pensamento materialista, a crença materialista de que morreu, acabou. A gente isso já foi descartado por mim, pelo Sérgio e por muitos outros que têm espalhado pelo mundo. Mas a maioria das pessoas ainda não tiveram essa experiência e estão na dúvida. Mesmo que elas digam que não, mas isso está intrínseco nas crenças. Então o que acontece? Se você tem uma certeza de que continua e que isso aqui é apenas uma experiência, um período, o que você faz com esse período? Torne ele o melhor possível. Sim. Então se você já projeta lá na frente, bom, eu sou um ser eterno, eu tenho direito de ser feliz. Sim. Nem você falou, essa nossa vida é simplesmente um caminhar. Não tem, a gente vem para essa vida, não vem para essa vida para dizer, ah, quando chegar a 20 anos é para me conquistar isso, quando chegar com 30 isso, 40 isso, e assim vai. Não. Essa vida, a felicidade está em a gente passar por ela com essa felicidade. O caminhar não é... Caminhar com esse sentimento. Caminhar com esse sentimento, que é a felicidade. Ou seja, eu quando fui para a praia, eu estava dentro de um ônibus muito alegre, desde que eu peguei o ônibus até quando eu desci do ônibus. Ou seja, estava numa situação, teoricamente, fisicamente, né, desagradável ali, mas muito bem. Ou seja, como é que pode? Minha mente estava feliz num ambiente, pode se chamar hostil, quente, abafado, apertado. Mas eu estava bem, então como é que é isso? Como o último dia de trabalho que antecede o domingo, que a pessoa vai descansar. O sábado, por exemplo, o cara trabalha de repente até meio-dia. O sábado, amanhã, ele nem vem passar, porque ele sabe que ele vai folgar o sábado e domingo. Já segunda-feira não termina nunca. Sim, exato, né? Então, pessoal, o que eu convido vocês a fazerem é, nesse caminhar, projetem para vocês o melhor possível, né? E façam o melhor possível, né? Porque você está projetando para você uma oportunidade, algo que é uma mudança, né? Mas enquanto essa mudança que você está montando, você está construindo essa mudança, construa ela da melhor forma possível, sendo feliz. E não é só pensar, né, Sérgio? A pessoa tem que sentir. Porque... E agir também. Exatamente, manifestar o sentimento. Sim. Ela tem que ter a atitude. Tem que ter atitude. Porque eu vi num filme que alguém me sugeriu há alguns dias, eu assisti esse filme e tinha uma frase muito legal, que a atitude é que faz a diferença, que remove a pessoa da inércia, da zona de conforto. Sim. O movimento é quem cria a realidade, porque não existe realidade sem movimento. Olha aí, deu até um trocadilho. Se você ficar parado inerte como uma estátua, nada vai acontecer. Eu queria que você contasse pra gente aqui nesse vídeo aquela experiência que você teve. Não, sim, a vida que eu levo hoje, ela não é assim, nenhuma novidade, né? Eu sou muito feliz hoje, sou feliz, mas essa vida que eu estou projetando hoje, estou manifestando hoje, eu já vinha construindo ela anteriormente, né? Eu já vinha projetando ela, né? Eu estava comentando com o Flávio, antes, quando eu estava nesse período de busca e de conhecimento, eu tentei, pelos meios físicos, né, compreender o não físico, que foi um erro, né? Eu queria fazer o curso de física e estudar física profundamente para explicar leis que a física newtoniana não tem condições de explicar. Aí depois eu fui para fazer o curso, mas não deu certo. Eu fiz o curso de cientista da computação, aí eu fiz o curso de ciência da computação, fiquei um ano estudando matemática, depois estudando física e matemática, depois eu saí para fazer análise de sistema da computação, fui dar aula de noite, né, em escola técnica e dei aula em vários cursos profissionalizantes e escolas técnicas, né. Tinha aquela parte dos adolescentes que eu desisti de dar aula
porque é muito bagunça na sala de aula. E eu amava, eu amo hoje dar aula. Você queria que as pessoas aprendessem. Eu queria que elas aprendessem, exatamente. E acho que mais aprendi eram nos cursos profissionalizantes, do qual as pessoas já tinham uma certa idade e que sabiam o que queriam da vida. Né? E aquilo me dava uma satisfação muito grande, né, de ensinar elas. Mas como eu falei para vocês, antes eu sempre projetei o que eu desejava. Tudo que foi realidade na tua vida você projetou. Sim, antes. às vezes algo, por isso que às vezes quando você quer fazer essa projeção e ação, como você falou, que não adianta nada, só ficar pensando, não acontece nada. O pensamento, ela cria uma manifestação em um plano de existência, mas a tua ação vai dar argamassa a esse plano para manifestação aqui nessa dimensão. Independe da sua ação. A mensagem que eu passo para vocês é essa. Primeiro, não interaja com as manifestações que são desagradáveis e ruins e tenta fazer o seu melhor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você vai para o trabalho, um trabalho que você não gosta. Sabe o que eu falaria para você? Faça o melhor, seja o seu melhor e faça o melhor nesse trabalho. Aprender a gostar do trabalho. Não, você pode até não gostar do trabalho. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho, eu, por exemplo, acho entediante o trabalho, e desculpe se tem algum contador aqui, contabilidade, eu já não ia conseguir ficar atrás de uma mesa fazendo cálculo ali de coisa de contabilidade, não ia ser para mim. Entra ano, sai ano. Mas o que acontece? Se eu tivesse essa missão que me foi dada, eu ia fazer o meu melhor possível. Eu ia chegar lá, tentar ser o melhor contador, tentar ser o melhor funcionário. Aí muitos vão dizer assim, mas eu trabalho num lugar que o patrão não me valoriza, o local é muito ruim, ou seja, você está alimentando, né, aquela manifestação ali, esse tipo de resultado, e você vai ficar naquilo, e se você sair dali, você vai para um outro trabalho que vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Agora, se você chega num trabalho em que você dá o seu melhor, você está fazendo isso por quê? Por trabalho, por dono do emprego? Não, você está fazendo isso por você. Você está sendo o melhor por você. Você está fazendo o melhor no trabalho por você. Então, quando você dá o seu melhor, você está criando, você está sendo criador, né, o co-criador, e você vai manifestar, quando você menos esperar, vai alguém de algum outro trabalho muito melhor, vai te chamar para trabalhar. Ou vai receber elogios. Sim, vai receber elogio. E quando você sai, está de cada sem saber, o patrão mesmo, rapaz, aquele cara lá é bom, hein? Ou então, ou seja, você deu o seu melhor, se você falar, olha, eu vou sair porque algum lugar me chamou, não, vamos conversar. Exatamente. Né? Porque às vezes o patrão está ali e chega, por exemplo, eu sou o cliente, eu vou num posto de gasolina abastecer, o frentista vai, me trata bem, lava o para-brisa, pergunta se precisa calibrar os pneus, ou seja, é um frentista. Eu fico tão satisfeito com esse frentista que eu vejo o dono do posto, ou o gerente à minha frente, e digo a ele, olha, puxa, mas esse cara aqui é legal, hein? Ó, show de bola, que atendimento. Nem todo mundo vai fazer isso, mas digamos que 5, 6 ou 10 pessoas façam elogios desse para o gerente ou para o dono, e de ninguém mais. Então, na hora que aparece uma promoção, para quem que vai essa promoção? Sim, porque mas você fez por onde? Você fez o seu melhor. E isso, você fazer o seu melhor, você está fazendo para você, não pensa que você está fazendo para os outros, é para você que você está fazendo. Aí eu pergunto, Flávio, você acha que um varredor de rua poderia ter fama internacional? Não, né? Você imagina assim, um varredor de rua ter fama internacional? Sabia que eu já fui varredor? Já foi? Eu fui faxineiro de um prédio na Baixada Santista quando eu tinha 20 anos. Fui faxineiro. Aos 13 eu fui auxiliar de serviço geral, vai de Gerais, né? Eu varria a rua, limpava o portão de alumínio, que era chatão, né? Ficava lá para dar brilho, enfim, mas um varredor de rua você acha que poderia ter uma fama internacional? Você imagina que não, né? Mas teve. Alguém lembra do Rio de Janeiro? Um varredor lá no Sambódromo, que quando as escolas todas terminavam, vinha a equipe, né? Que lá no Rio de Janeiro é chamada de Colurbe, o pessoal que faz a limpeza. Tinha um varredor que ele se destacava dos outros, que ele varria e dançava, ia todo feliz ali. O pessoal que ainda estava lá olhava aquilo, batia a palma para ele, e ele fez o trabalho dele fazer com maior alegria. Ele chamou a atenção, foi chamado para uma reportagem de televisão e acabou que ele se projetou. Mas ele se projetou como? Fazendo o trabalho dele lá sério, cansado, estou fazendo varrendo isso daqui. Foi assim que ele se projetou, que ele conseguiu uma projeção, né, a nível social, conseguiu. Não foi por aí.
ele deu o melhor dele, né? Ele fez com felicidade, com ânimo aquilo dali. E aquilo se tornou, né, visível, e ele conseguiu uma projeção que, se vocês quiserem, pesquisem aí, do varredor de rua, do sambódromo, que se projetou, né, na carreira dele. Foi muito legal. E assim como muitos outros, né? Então é só seguir esse caminho. Cria agora a sua realidade agora. Você tem o poder para isso. Ninguém tem esse poder sobre você, só você tem. E o lance também de vítimas. Não existem vítimas. Aquele raciocínio que você passou, achei muito interessante. Sim. É bem colocado. O que eu gostaria também de falar com vocês aqui é a respeito do bem e do mal. Posso comentar sobre isso aqui, né? Fica à vontade. Pessoal, é o seguinte, a questão do bem e do mal. Vocês já notaram que todos nós hoje estamos ou de um lado ou do outro, que é a dualidade, né? A polaridade, né? E tem o bem, tem o mal, tem o claro, tem o escuro. Então eu tenho que estar de um lado, do outro. E o que acontece quando existe essa dualidade? Existe conflito, criado pelo homem, né? Porque na natureza, a natureza em si não existe. Existe a dualidade, mas não existe na natureza nesse plano existencial. Não existe o conflito entre a natureza, mas entre o homem existe. Agora eu vou explicar o porquê. Você sabe que tem o bem e tem o mal, entre aspas. Mas se vocês forem ver na Bíblia, Deus já falava: eu sou o Senhor seu Deus, Criador do bem e do mal, cria a luz e crio as trevas. Então, o Deus, ele criou tudo. O mal não é uma criação fora de Deus. Deus, ele está dizendo na Bíblia, quem não acreditava, vai lá na Bíblia e lê isso, né? Eu crio a luz e crio as trevas. Tudo existe por uma causa. Tudo tem um porquê de acontecer. Lembra quando eu falei para você porque a gente não deve alimentar a manifestação? Se algo que está acontecendo, o mal, ele tem um objetivo. As pessoas vão dizer, o objetivo de fazer mal para os outros? Não, ele tem um objetivo, uma missão dada por ele, como o bem tem, como todos têm. Não tem nada que aconteça nesse mundo que o Criador não permita, né? Você não concorda, Flávio? Tu acha que Deus permite que isso ali aconteça independente de sua vontade? Então ele não é o onipresente, o onipotente, não é verdade? Você colocou o exemplo daquela família como referência, nós estávamos conversando. Sim, por exemplo, quando acontece alguma coisa... Primeiro, tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Causa e efeito. Quando alguém é vítima de uma violência, aquela pessoa que sofreu a violência, ela estava com um karma, algo. Quando se diz karma, parece pesado. Tipo, karma é algo que eu vou ter que passar. Não, estou devendo. É que está devendo, mas você tem a oportunidade de quitar isso. E esse karma pode ser entendido também como um campo eletromagnético que a pessoa criou durante toda a vida. Exatamente. Ou em outras vidas. Exatamente. E vem trazendo. Isso. Né? Só que e alimentou acontece mais ainda nessa. Exato. Inconscientemente, talvez, por falta de informação. Aí eu digo, vamos dar exemplo, Fábio. Vamos supor que vamos criar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que em outra vida você foi um assassino. Matou muita gente. Um carrasco. E você não se redimiu. Morreu, passou pelas zonas lá, umbrais, abissais, seja lá o que for, você teve uma oportunidade de reencarnar aqui. Só que essa oportunidade você não está aproveitando. Você não está com karma de pessoas que você prejudicou? Exatamente. Aí eu digo o seguinte, vamos supor que você não aprendeu nada e que você tem uma dívida para pagar. Enterrei o meu talento, fiquei na zona de conforto, não estou fazendo mal para ninguém, mas também não estou fazendo nada de bom. Sim, mas você tem uma dívida. Mas tem uma dívida para ser paga. Por quê? A lei universal é essa. Tem um débito. Tem um débito, né? Então, se você tem um débito pesado, um karma muito pesado, de repente uma pessoa muito ruim que você foi mesmo, né? Um karma denso que você teve a oportunidade em vida de mudar e você não mudou. Eu vou chamar quem para te fazer essa cobrança? O anjo Gabriel? O anjo Rafael? Um anjo, um querubim, um serafim que vai vir aqui para fazer a cobrança? É você? Não. Você acha que não? Vocês não concordam? Que esteja é um ser iluminado que vai vir aqui te fazer essa cobrança? Teria que ser um ser ressoando na mesma energia. Exatamente. Diante da dívida. Sim, exatamente. Alguém que vai... Se você não está numa boa vibração, você não está numa boa vibração. Então você tem que pegar um ser que esteja numa vibração compatível
tá? Mas que seja até mais forte do que você, porque senão você teria um poder sobre essa criatura. E poderia não ser concluído o que tem que ser feito. Né? Então, o que acontece? Você vai pagar com o mal? Não, você precisa que... Gente, eu não gosto muito dessa terminologia mal, gente do mal. É um ser que... Essas criaturas, essas pessoas que estão... Eu não estou dizendo que as pessoas sofredoras que morreram estão ali sofrendo, né? Existem seres que eles têm um papel que devem ser cumprido, que só eles devem exercer aquela função. O diamante só pode ser lapidado pelo diamante, não é verdade? Então, se você está numa vibração tão densa e a cobrança tem que ser feita por um quê? Por um espírito altamente iluminado? Não. Você pode ter certeza que o que vai te cobrar é uma vibração tão densa, né? Ou mais densa ainda para te fazer essa cobrança. E vai utilizar uma pessoa que está ressonando com a mesma energia. Sim, aí, exato. Aí, ou seja, cria-se aquele cenário para com que se cumpra, né, uma dívida que você não quis pagar. Essa cobrança, ela é injusta? Pessoal, tudo que acontece no mundo tem um porquê. O mal, ele existe por um motivo. O bem existe por um motivo. Todos estão interagindo por algum motivo. Que de algum jeito isso foi projetado. Sim, foi projetado. O bom ou o mal foi projetado. Ele não se cria sozinho. Como já dizia, tudo que vos teme vos advém. Exatamente. Aquilo que a gente mais tem medo é aquilo que a gente atrai. É o que vem, é que atrai. Quando você tem a fé em Deus, a fé no Criador, a fé pura. É claro, gente, quando eu falo para vocês assim, vamos ter fé, ninguém tem, nós como estamos, vamos supor, nós estamos num certo padrão vibratório, correto? Nesse plano aqui, é muito difícil você estar totalmente em harmonia, mas tenta ser o máximo que você puder, faça o máximo de esforço, perfeito? Então, o que acontece? Se eu falo aqui para vocês, olha, tentem vibrar da melhor forma possível, eu sei que isso não é de uma hora para outra, a projeção mental é que você pode estar aí, de repente você pode muito bem parar agora, fechar os olhos e visualizar o melhor para você. Isso você já pode fazer. Agora, isso é uma coisa, que você está fazendo um trabalho para frente, para se manifestar, certo? Só que agora, se eu falar para você, olha, tenta ser um ser maravilhoso, o melhor que pode, de uma hora para outra é difícil, porque se você estava numa vibração que ninguém sai, um exemplo de anjo, de demônio para anjo, assim, tem toda uma escalada, um caminho, né, uma evolução para você fazer, um crescimento. Mas você tem que seguir. São os saltos quânticos. Isso, exatamente. Então você pode fazer essa mudança. Vai pulando de camada em camada. Sim, agora, dessas descobertas que eu tive, principalmente em sonhos lúcidos, essa mudança que a gente tem que ter, porque todos nós queremos o melhor possível pra gente, não é verdade? Apesar de que a gente está aqui, mas a gente não quer ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor. Os anseios são os melhores. E os anseios, por quê? O correto é que a gente tenha o crescimento espiritual, mas infelizmente aqui na Terra parece que o crescimento material acompanha um pouco, tipo assim, eu canso dos outros falar assim, mas como é que eu vou evoluir nessa pobreza que eu moro aqui no meio de uma favela, com tiroteio para todo mundo, conseguir uma expansão espiritual? Pode. É difícil? Pra caramba. É mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porém, se você ficar com aquela mentalidade ali, de que você não é nada na vida, que você não consegue nada, você vai ficar sempre vibrando naquilo, reencarnando em ambientes assim. Então, se você está numa situação difícil, mude agora com essa visualização, projetando. E o que é essencial, gente, é colocar emoção nisso. Para na cama, que você for dormir, num sofá, em algum lugar reservado, feche os olhos e visualize o que você realmente quer, mas dá emoção. O que é dar emoção? Lembra de um aspecto muito bom da sua vida? Vamos supor, eu tive um momento na vida que eu fui muito feliz com algo. Então, resgata para você sentir aquela emoção de felicidade, juntando com essa tela, com essa projeção mental que você fez. Pega essa emoção de felicidade que você teve em algum momento e junta com essa tela mental que você quer para você. Eu garanto que você vai conseguir mudar a sua vida.
Espera. Por quê? Às vezes, amanhã ou depois da manhã ou semana que vem ainda não mudou, porque você tem que esperar as manifestações que são passadas terminar o seu percurso, o seu tempo, que ela vai ter um limite para terminar. Então, se você parar de alimentar agora, vai chegar um momento que ela vai se extinguir e vai entrar aquele momento da tela mental, aquela projeção em que você fez. Faça isso. Eu tenho certeza que vai dar certo, muito certo. Outra coisa, Flávio, que eu quero falar aqui com eles aqui. Apesar de a gente estar vivendo nesse clima tenso que o mundo está, né? Não se envolva com ele. Não se envolva. Ah, a política só tem ladrão, só tem não sei o que, só tem não sei o que. Para, porque senão você não consegue mudar esse padrão mental. Foge disso. O YouTube é muito legal, mas tem pessoas que vão lá para o YouTube e vê gente falando mal de coisa de política. Não estou defendendo nada, tá errado, tá, mas deixa para lá. Deixa eu sair fora disso. Aquilo. Vai absorver, né? Eu vou deixar para uma próxima live que nós fizemos, não vou comentar isso aqui, de pessoas que mudaram, estavam num ambiente estritamente improvável por um crescimento, e essa pessoa, ela conseguiu, num ambiente ruim, sair daquele ambiente que seria impossível de você sair, e para estar num ambiente altamente dos sonhos delas. Inclusive, nem nesse país tá? Então ela estava numa situação muito improvável de crescimento de vida, devido a todos os acontecimentos, né, externos, mas ela se manteve firme e forte e a mudança aconteceu. Com todas as coisas teoricamente contra ela, mas ela não se deixou absorver, deixou aquelas manifestações acontecerem. Está acontecendo, aconteça. Tem gente, político roubando? Tá roubando. Mas o que eu posso? Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Se você puder fazer alguma coisa, vamos supor, se você está envolvido em algo que é um escândalo e você sabe, se você pode fazer alguma coisa, faça. Para ajudar? Né? Para ajudar. Né? Porque você também, sabendo algo errado e você pode mudar e não faz, não sabe. Exatamente. Então mude. Mas se você vê que algo externo, né, é impossível, que você não tem poder sobre aquilo, deixa acontecer. Né? Deixa para quem é os responsáveis pela mudança que resolva aquilo dali. Porque quando você simplesmente você já muda, e a outra pessoa já muda, e o outro já muda, esse conjunto realmente vai criar uma mudança, né, global. Né? Existem as pessoas, uma pessoa começa, se ela criar um mundo de fantasia, como eu falei da outra vez, e se você simpatizou com esse mundo de fantasia, você ajuda a reforçar. Esse mundo ele começa a se materializar num dessas dimensões. Aí eu vou te fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês já não... Vamos supor, porque eu sou da época de ler história em gibi, né? Em quadrinhos, coisa que eu já não tenho mais, né? Tem, mas não é. Quantos de vocês já não leu naquela época? Eu já li quadrinhos, desenho, e eu sonhei com aquilo. Certo? Se eu sonhei, eu não criei na minha tela, na minha projeção, uma realidade. E olha, dos sonhos que eu já... As primeiras experiências que eu fazia quando despertava em sonho, era pegar nas coisas para saber se era real. Num dos sonhos, eu despertei dentro de um ônibus, estava viajando dentro de um ônibus, o ônibus estava vazio, eu estava sentado, simplesmente eu despertei. Aí eu olhei assim, comecei a olhar todo mundo dentro do ônibus, né? Olhei assim para a janela, né, para saber onde eu estava, porque eu queria saber em que local que eu estava, porque eu despertei do nada sentado dentro do ônibus. Aí eu peguei Você assim... saiu do corpo dentro do Não, ônibus? eu no sonho, estava sonhando, e de repente eu me tornei lúcido. Ah, sim. Mas eu me tornei lúcido sentado na cadeira de um ônibus. De um ônibus. Ônibus de passeio, né? Eu passei nesses ônibus comuns, né? Que anda por aí. Eu simplesmente estava lá e de repente veio a lucidez. Aí quando veio a lucidez eu olhei assim, disfarcei, olhei assim para fora para saber que rua, onde é que eu estava, que eu não fazia a mínima ideia. Eu despertei, eu tive consciência do nada, no meio de um ônibus. Aí eu olhei assim, disfarçando assim para a cara das pessoas, olhando, né? Aí tinha aquele ferro, né? Aí eu coloquei a mão assim para sentir se aquilo ali era físico. Material, se era físico. Eu peguei assim e raspei com o dedo e falei assim, gente, isso aqui é real. Eu estou sentindo né, a física ali, o tato, né? Apertava aquilo ali, era, né? Aí eu olhei assim, eu olhei o vidro, não podia nem chegar porque eu não estava na janela, estava no corredor. Aí comecei a olhar para as pessoas, só que algumas pessoas começaram já a me olhar, porque eles viram que eu estava, tipo assim, caramba, esse cara estava, de repente estava, sei lá, inconsciente.
de repente que eu me tornei consciente, ali comecei a olhar para todo mundo, chamei a atenção de algumas pessoas começaram até a me olhar assim, né? Eu estou dizendo que a primeira coisa que eu fazia, nas primeiras vezes que eu me tornava desperto em sonho, era pegar nos objetos para sentir se era real. Se era real. E eu cansei de falar, gente, isso aqui é real quanto o outro mundo, que eu sabia que eu ia voltar para cá. Né? Eu sabia, ou seja, eu estava naquele mundo que era tão real quanto este, né? E eu sabia que eu ia voltar. E eu queria provas ali da existência material naquele mundo. Naquele mundo aquilo era material. Era material. Né? Tanto que às vezes, uma vez eu fui me atrever, eu fiquei abusado, né? No sonho eu comecei a ficar meio abusado. Eu atravessei a rua com um carro vindo. Eu sabia que estava sonhando. Né? Só que quando o carro passou por cima de mim, me pegou, né? Eu acordei. Ou seja, eu devo ter morrido naquele sonho. Morri no sonho, voltei para esse plano. Sumi naquele para voltar para esse. Final. Aquele já foi o final. Então, pessoal, cada um de nós somos um universo à parte. Eu sei que vocês já cansaram de ouvir isso, mas uma coisa é ouvir se nós somos um universo, Flávio, se nós somos um universo à parte, cada um é um universo, não concordo? Exatamente. Né? Que o macro, né, está no micro, e que nós somos um universo à parte. Minha realidade, ela tem que ser igual à sua? Não. A sua realidade é a sua realidade, a minha é a minha. Podemos criar realidades em conjunto, podemos criar realidades em equipe, em comunidade, né? O meu universo e o seu universo são dois universos interagindo, se cruzando um com o outro. Interagindo, agora, junto com o universo das pessoas que vão nos assistir também, que vão se conectar. Perfeitamente. Quando uma das projeções que eu saí, que eu me projetei, que eu falei para você que eu saí aqui na varanda da minha casa, que eu vi na rua vários carros passando, que eu estava em um mundo paralelo, concorda? Eu estava num mundo paralelo. Se se me acontece alguma coisa comigo aqui, vai acontecer com aquelas pessoas que estão lá? Não. Não. O contexto delas é totalmente diferente. Né? É outra realidade. E dentro dessa realidade que a gente pensa que a gente está vivendo, cada um tem a sua realidade. E a sua realidade pode ter, nós podemos interagir. Mas é isso que acontece quando uma notícia... Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Porque essa notícia pode virar um novo universo, uma nova Exatamente, realidade. uma crença para você. Por mais que você não acredite, mas isso pode virar crença, porque uma vez que você ouviu, fica gravado, registrado no subconsciente, aquilo vai alimentando. Quando uma pessoa chega, por exemplo, num canal, está no YouTube, de repente chegou lá num canal, e chega lá e critica. Isso aí que você está falando é besteira. A pessoa ela já está no contexto. Ela está indo contra, internamente, ela está no contexto já. Ela só está falando aquilo que fulano está errado, que não é aquilo, que aquilo é besteira, da boca para fora. Mas se ela entrou naquele contexto, ela já está fazendo parte e ela acredita naquilo. Ela externalizou aquilo que ela tem, que ela está sentindo, aquela energia, botou ali no comentário. Aí se eu simplesmente ignoro, não vou fazer parte daquela energia. Agora, se eu vou responder, rebater, eu vou alimentar aquilo e entrar naquele universo que foi criado ali naquele comentário. Sim, não, mas estou dizendo, aquela pessoa que critica, no fundo, ela está acreditando. Ela está criticando porque ela não quer aceitar com ela mesma. Entendi. Você entendeu agora? Entendi. Então, se alguém entra em um canal de qualquer forma e critica algum vídeo, alguma coisa, ela já entrou naquele universo. Ela está aceitando aquilo. Ela já se conectou àquela realidade. Ela se conectou inconscientemente, ela não pode estar aceitando conscientemente, mas inconscientemente ela está aceitando aquilo, porque ela entrou no contexto. E ela está agora debatendo algo como se já fosse realidade dela. Sim, exatamente. Está numa espécie de defesa, de instinto, se defendendo de algo que ela já crê e já determinou como realidade para ela mesma. Tome cuidado no que você fale, porque aquilo pode se tornar realidade. Eu assisti um filme muito antigo, O Mestre dos Desejos, e tinha uma frase que eu dizia assim, olha, cuidado com o que você deseja. Sim. Não sei se você lembra desse filme. Né? Então, é assim, eu estou tentando lembrar, não sei se você pode me ajudar, Flávio. Quando você reúne um grupo de pessoas, você cria o que naquele plano ali espiritual? Você cria uma egrégora. Egrégora. Achou a palavra? Essa palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Não se cria uma egrégora? Uma ressonância mórfica. Não se cria? Isso. Não se cria?
uma outra coisa que não estava aqui no que a gente está fazendo aqui esse vídeo, né? Porque, pessoal, esse vídeo aqui a gente fez sem planejar nada. Não tem pauta nenhuma. Não tem pauta nenhuma. Está fluindo, né? estamos conversando. Era um bate-papo, eu e o Sérgio, mas nós decidimos compartilhar com vocês a nossa conversa. Uma coisa que... Vocês querem ver uma coisa que eu me faço para me proteger de seres, porque existem seres encarnados e tem os seres inanimados. São seres que não têm alma. Seres inanimados. São energias que se plasmam no outro campo e que não têm uma alma. Criaturas, né? Porque eles são seres que parece que sofrem evolução. Tá, digo seres que não têm alma. São seres, consciências sem alma. São energias que se plasmam no plano, por exemplo, astral. Cruzam com criaturas. Não. Você pode criar criaturas. Ah, sim. A energia, você cria seres inanimados, seres do outro lado, que eles podem criar um ataque a uma pessoa. Eles não têm alma, não é alma, são seres, como é que eu posso te explicar? Vamos supor que você criou um personagem numa televisão, você criou um estúdio e criou um personagem. E aquele personagem fala ali na televisão, ele tem alma? Não. Não tem, mas não é um ser que você criou com energia usada de eletricidade, aquele negócio todo, né? Se você criar você tem um projetor aqui de laser e cria uma imagem 3D, não pode criar? Como é que dá? Holograma. Um holograma. Aquele holograma, ele tem alma? Não. Não tem. E você está entendendo agora? Estou dizendo que existem seres que criam essas criaturas que não têm alma para normalmente um fim não muito agradável. Seria quase que uma inteligência artificial. Exato. Né? Entendi. Isso aí. Então, né? bem semelhante àquilo que foi dito lá nos textos de Nadi Hammadi, que Paulo falou lá sobre as potestades, os poderes nas regiões celestiais seriam os arcontes. Seriam bem similares. Eu quero dizer o seguinte, quando você, por exemplo, como é que eu fazia para proteger uma casa em que eu moro? Primeiro você estando harmonioso, a própria vibração não deixa com que aconteça alguma coisa que venha até você. Certo? Mas vamos supor que você está precisando proteger a sua casa. Você está com medo de ser invadido por bandido, perfeito? O cara que está andando na rua, que tem má intenção de entrar numa casa para invadir, para roubar, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de um bandido, de um ladrão? É a intenção. É uma energia que vem até ele. Certo? Essa energia, muitas das vezes, são seguidas com energias invisíveis ali que não são nada agradáveis, que estão em volta dele, fazendo com que ele seja influenciado a cometer um ato. Intuído. A continuar. Esses seres, inclusive até um dos livros de Allan Kardec, fazia uma pergunta ao espírito: vocês não sabem como os espíritos do outro lado influenciam muito mais do que você imagina a mente de vocês, as nossas mentes, né? Só que quando pessoal, vocês projetam na mente de vocês, que vocês criam seres assim, com uma espada, isso depende de cada um, né? Vamos supor que eu criasse mentalmente uns soldados mentais na minha cabeça, em frente à minha casa, segurando um escudo e uma espada, um exemplo, só dou um exemplo porque pode ser qualquer outro, né? Ou um anjo, seja lá o que for. Eu crio, eu projeto, eu crio essas criaturas que são inanimadas, eu visualizo elas protegendo a minha casa, certo? Contra a invasão de alguma coisa ruim. É como numa oração de um cristão que a pessoa, eu mesmo já fiz muito isso, que a pessoa, em oração, ela diz assim: que os teus anjos estejam acampados ao redor da minha casa e me protejam. Sim, quando você faz uma oração e você põe muita fé, o que acontece? Você cria esses seres, o que você acha que você vai chamar? Um exemplo, você vai chamar o anjo Gabriel, que ele realmente é uma entidade de luz e tem uma missão nobre. Tu acha que ele vai vir para tomar conta da tua casa? Do teu quintal. Ou seja, não precisa nem ser o anjo Gabriel, o Rafael. Vamos supor que seja um outro espírito, mas também iluminado, que está numa missão nobre. Tu acha que ele vai sair para ir para proteger a tua casa para não ser roubado? Tu acha que não tem coisa mais importante para fazer? Esses anjos, é óbvio que são anjos inanimados, seres inanimados. São seres que você criou, que está criando um campo, né, em volta da sua casa. E essas entidades que está influenciando um bandido, quando ele chegar, o bandido não vai ver, essas criaturas que estão influenciando o bandido vão ver.
imediatamente esse bandido vai se sentir desconfortável, não vai querer, vai embora dali. Vai sentir algum tipo de medo? Vai, exatamente. A polícia vai aparecer, isso, vai escutar vai sirene acontecer. de polícia, sem a polícia estar passando, ele está ouvindo sirene. Olha, isso acontece. Então, existe esses seres que eles podem ser criados, e eu vou dizer uma coisa para vocês, nós aqui vivos, tem gente que diz, eu tenho medo de fantasma. O fantasma é que tinha que ter medo da gente. Eu vou explicar o porquê. Porque a nossa energia, a nossa bioenergia da matéria, ela é tão forte para manter o nosso espírito e essa matéria aqui, em 3D, tem que ser uma energia tão densa e forte que se vem um espírito para tentar te fazer o mal, se você tem um bom pensamento, a força dele não pode se sobrepor à força de nós encarnados aqui. Você pode ver que tem espíritos que saem do plano astral para ajudar pessoas suicidas, ajudar pessoas, e elas recorrem a quem? Recorrem a quem está reencarnado para tirar a energia, para ajudar esses espíritos. Você entendeu? Você sai do sonho, você dorme, sai, porque a ligação que você tem com o teu corpo físico, com o corpo astral, né? Essa tua energia do teu corpo, ela é muito forte. E ela pode, inclusive, ajudar esses desencarnados. Inclusive, o Wagner Borges esteve recentemente no canal e o Wagner Borges disse exatamente o que você está falando. Ele disse o seguinte, que quando tem um acidente e a pessoa acabou de desencarnar naquele acidente de moto, de carro, naquele momento, às vezes os mentores, os espíritos mais elevados, eles vêm ao encontro de ajudadores que têm a rotina de saídas do corpo, de projeções, onde essas pessoas saem do corpo e vão ao socorro dessas pessoas que acabaram de desencarnar, porque segundo esses seres elevados, eles não podem, por conta da sua vibração, que é muito diferente dessa sutil, do que acabou de desencarnar, eles não conseguem ter acesso exatamente. Então é necessário que uma pessoa daqui da Terra, num campo astral, venha fazer esse socorro, esse atendimento, porque segundo eles, segundo o que o Wagner Borges disse, a questão de estar ainda conectado ao cordão de prata, mesmo no mundo astral, ainda conecta a energia da pessoa no mundo físico. Então faz com que seja compatível esse atendimento da pessoa fora do corpo, atendendo esse que acabou de desencarnar, porque estão praticamente no mesmo padrão, na mesma energia. Porque quem acabou de desencarnar entrou no mundo astral e a outra pessoa também está no mundo astral. Logo, os dois estão conectados a este mundo, porque aquele acabou de desencarnar e o outro está ligado pelo cordão de prata. Então eles podem interagir e vai ter um resultado muito melhor do que se um espírito superior viesse em contato, que a pessoa poderia se assustar, não entender e entrar num colapso no mundo astral. Sim. E ficar, de repente, até maluco lá do outro lado, não entendendo nada. Esses espíritos que vêm às vezes para criar um medo em você, ele utiliza do seu medo, né? Mas se nós entendêssemos que nós somos fortes, que esse corpo, apesar de estar aqui denso em 3D, ele tem uma energia, que é essa energia da vida que nós temos aqui, da vida, é muito forte. É muito forte. E o espírito não pode contra nós, que nós somos fortes, né? Para manter essa matéria, para manter entre o corpo astral e esses corpos, né? O perispírito, o corpo físico, isso tudo é uma energia muito... Um campo eletromagnético muito complexo. Muito complexo, forte, né? Claro, quando você desencarna, né? Você sai desse plano, toda essa energia, inclusive ela demora um tempo para se dissipar. Pessoal, seguinte, nós já estamos aqui com um tempo já satisfatório. Claro que tem muito a ser dito, mas eu preciso deixar o Sérgio terminar as suas coisas. Ele está na casa dele, daqui a pouco a esposa está chegando do trabalho e eu também preciso seguir viagem. Bom, chegamos ao final dessa conversa. Eu gostei demais desse encontro físico aqui com o Sérgio Amaral. Nós nos conhecemos pela internet, mas isso foi projetado antes, se manifestou, virou realidade. Nós temos agora um contato literal, físico aqui. Nós nos conectamos de uma maneira muito mais forte. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que foram passadas. Era só uma visita, e uma visita que virou um conteúdo extraordinário para ser compartilhado com todos vocês. Eu não sei se 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas vão assistir este vídeo,
mas independente do número de pessoas que assistir, todas as pessoas que assistirem farão parte disso que foi falado aqui hoje, farão parte deste universo, estarão conectadas conosco, e a mensagem o Sérgio deixou bem claro: nós podemos criar a nossa realidade. Ele explicou as maneiras como isso deve ser feito por nós. Ok, Sérgio Amaral, considerações finais. Dessas descobertas que eu tive, principalmente em sonhos lúcidos, essa mudança que a gente tem que ter, porque todos nós queremos o melhor possível pra gente, não é verdade? Apesar de que a gente está aqui, mas a gente não quer ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor. Os anseios são os melhores. Os anseios, por quê? O correto é que a gente tenha o crescimento espiritual, mas infelizmente aqui na Terra parece que o crescimento material acompanha um pouco. Tipo assim, o que os outros falam assim: mas como é que eu evoluir? Eu vou evoluir nessa pobreza que eu moro aqui no meio de uma favela, com tiroteio para todo mundo, conseguir uma expansão espiritual. Pode. É difícil pra caramba. É mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porém, se você ficar com aquela mentalidade ali de que você não é nada na vida, que você não consegue nada, você vai ficar sempre vibrando naquilo, reencarnando em ambientes assim. Certo? Pode continuar. Então, se você está numa situação difícil, mude agora com essa visualização, projetando. E o que é essencial, gente, é colocar emoção nisso. Para na cama, que você for dormir, num sofá, em algum lugar reservado, feche os olhos e visualize o que você realmente quer, mas dá emoção. O que é dar emoção? Lembra de um aspecto muito bom da sua vida. Vamos supor, eu tive um momento na vida que eu fui muito feliz com algo. Você falou, não foi a melhor live não, tá, Flávio? É apenas uma contribuição de tantas outras que o canal tem. Né? Como eu falei para vocês, esse vídeo, vários tantos outros, e os estudos que vocês que estão aí assistindo, que vocês fazem por conta de vocês, isso tudo está juntando para criar esses insights na mente de vocês. Vocês é que são os criadores, né? Todos nós somos criadores. Pessoal, muito obrigado, um abraço para todos e até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Gente, você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se já é inscrito, verifique o sininho das notificações, por favor, nos ajude. E por favor, não se esqueça, se você gostou, deixa o like, isso ajuda bastante o canal. Não é importante o início da viagem e nem o destino, mas a jornada, esta sim, o agora, o momento, o hoje, este é que é importante, o que nós fazemos com ele. Porque não existe, segundo esta frase filosófica que eu estou colocando aqui, não existe passado e nem futuro. O que existe é o agora, o eterno agora. Então, se você faz desse agora um agora de felicidade, de realização, de paz, de satisfação, de que vale a pena, sempre será assim. Você estará colecionando agoras e agoras e agoras e agoras eternamente. O importante é o hoje, é o agora. Vamos fazer desse agora o melhor momento de toda a nossa existência. Ok? Um beijo no coração e um abraço de alma. Um abraço aqui do meu amigo. Valeu, gente!